Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre equação e plano cartesiano. O grande pai de tudo isso foi René de Descartes. Então, veja bem, a disposição do eixo no plano formam 4 quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando que todo o eixo na horizontal é x abscissas e todo o eixo na vertical é y ordenadas. O encontro dos eixos é chamado de origem. Então, este ponto é a origem. Cada ponto do plano cartesiano é formado por um par ordenado, que seria x e y, onde x é as abscissas e y a ordenada. Em relação aos sinais, nós vamos verificar que no primeiro quadrante, tanto x quanto y serão positivos. No segundo quadrante, nós teremos x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, ambos serão negativos. E no quarto quadrante, x será positivo e y negativo. Então, observe. O ponto A, ele está em x4 e y3. Então, como ele está no primeiro quadrante, os dois serão positivos. Nós não podemos inverter a escrita, sempre vai ser na ordem x e depois y. O ponto B, ele está em x1 e y2. O ponto de encontro deles é que é o ponto B. O ponto de encontro C é em menos 2 em x e y 4. Veja que agora eu tenho x negativo e y positivo, pois está no segundo quadrante. No terceiro quadrante, ambos terão que estar negativo. Então, veja, x será menos 3 e y menos 4. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y negativo. Nesse caso, será 3, o ponto E, e menos 3 em y. Como que eu faço uma resolução gráfica de um sistema de equações? Bem, o que é um sistema de equações? É uma equação que tem várias incógnitas. Neste caso, eu tenho x e y. Então, veja a equação. X mais y igual a 4. Para resolver graficamente, eu vou dar valores para x e achar o y. Neste caso, eu dei x 0, então ficaria 0 mais y igual a 4. Logo, meu y será 4. Se eu der para x 4, então 4 mais y igual a 4. Então, o meu y será 4 menos 4, que será 0. Bem, agora a gente vai marcar os pontos no plano. Como é 0 e 4, 0 em x, então estaria aqui, 4 em y. Então, esse seria o meu ponto. 4 e 0, eu tenho 4 em x e 0 no y. Agora, a gente une os dois pontos, que ficaria essa reta verde aqui. Veja agora que eu coloquei duas equações. Isto sim é um sistema. X mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Então, eu tenho duas equações. A primeira equação, eu vou trabalhar com x mais y igual a 7. Vou dar valores para x e achar y. Se o x for 0, meu y vai ser 7. Se meu x for 7, o meu y vai ser 0. Bem, então eu vou marcar a primeira equação. 0 e 7, então estaria nesse ponto. E 7 e 0 aqui. Traçando a reta, nós teremos esta parte vermelha, que vai representar a reta da primeira equação. Vamos fazer agora a segunda. X menos y igual a 1. Então, se eu der 0 para x, o meu y vai ser menos 1. Se eu der 1 para x, o meu y vai ser 0. Então, veja onde estão esses pontos. 0 e menos 1 estaria aqui.
e 1 e 0 aqui. Bem, eu vou passar a reta, essa reta preta, até com que ela cruze a reta da primeira equação. Então, veja que ela se cruzou exatamente neste ponto. Este ponto é a solução das duas equações, onde x e y terão os mesmos valores, tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Neste caso, esses valores serão 4 em x e 3 em y. Essas retas, quando elas se cruzam em um ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Veja essa próxima equação. X mais y igual a 1 e x mais y igual a menos 3. Bem, vamos separar as equações e dar valores. Eu dei para a primeira equação 0 e o y será 1. Quando x for 1, o y vai ser 0. Então, vamos marcar 0 e 1, então estará nesse ponto, e 1 e 0 aqui. Traçamos a reta, tá? E vamos para a segunda equação. Para x0, o y vai ser menos 3. Para menos 3 em x, o y vai ser 0. Então, vamos lá. 0 e menos 3, então seria aqui, e menos 3 e 0. Vejam que mesmo prolongando essas retas, elas nunca irão se cruzar. Então, elas vão formar retas paralelas. O que isso significa? Que esse sistema, ele é um sistema que não tem um conjunto solução, não tem um valor que seja de x e y iguais. Aí nós temos uma outra equação, um outro sistema. X mais y igual a 3 e 2x mais 2y igual a 6. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no anterior. Vamos dar valores para x e para a primeira equação e para a segunda equação. Então, na primeira equação, quando x for 0, o y vai ser 3, e quando for 3, o y será 0. Marcando os pontos, então, teremos 0 e 3, aqui, né? 3 e 0, e 0 e 3. Na segunda, substituir os mesmos valores. Veja que deu a mesma resolução. 0 e 3, e 3 e 0. Observe que essas duas retas vão se coincidir. Então, o que está dizendo isso? Que todos os valores serão iguais nas duas equações, tanto para x quanto para y. E essas retas serão coincidentes.